Esse é um barulhinho terrível quando a gente está atrasado. Esse é um barulhinho terrível também quando você está fazendo uma prova que ela tem tempo para acabar, né? Concurso, alguma coisa assim. Mas o que a gente está tentando conversar é sobre algumas coisas que são urgentes. Coisas que são urgentes. Coisas que não dá para deixar para depois. Coisas que tem que ser dada muita atenção. Eu quero ler um texto bíblico que fala de algo que a gente precisa dar atenção com urgência. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Diz assim, ó, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefa. Cefa quer dizer Pedro. Vamos parar por aí. Esse texto aqui, ele fala de um encontro especial, um dos momentos iniciais onde os discípulos começaram a se encontrar ou ser encontrado por Jesus. E assim, tem uma série de terminologia que são utilizadas aqui que eu preciso ajudar você a se aproximar delas para que você entenda o que está acontecendo e a gente vai destacar o tópico da urgência. Que urgência é essa? A gente conversou sobre a plantação, o início de novas comunidades saudáveis que ensinam as escrituras que precisam ser semeados por esse mundo, pelo Brasil, pelo Estado. A gente conversou também sobre a necessidade e a urgência de ter a vida revitalizada. Essa foi a conversa da semana passada. E hoje a nossa conversa é sobre a urgência de partilhar a vida de Jesus. A urgência de dar conhecimento para as outras pessoas de quem é Jesus. Então, qual é o contexto? Havia um profeta chamado João Batista, boa parte das pessoas que conhecem um pouquinho da tradição cristã sabe quem era esse profeta. Ele é um profeta que tinha um trajezinho um tanto estranho, vestia pele de camelo e gostava de uma comida estranha, não sei se alguém aqui já comeu gafanhoto, meu camarada comia gafanhoto. Era uma pessoa assim, difícil de ser amigo dele, né? Porque a roupa era estranha e também a comida não era a das melhores. O detalhe é o seguinte, que esse profeta, ele tinha toda a tradição do Antigo Testamento, apontava para aquele que um dia viria resolver o problema do mundo. Essa coisa que tem no nosso imaginário de que alguém vai resolver o problema do mundo, ela já acompanhava a humanidade, em especial o povo judeu, o povo hebreu. E eles esperavam o tal do ungido, E essa nomenclatura para esse ungido, para esse Messias, em algum momento também eles chamavam ele de o Cordeiro de Deus. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas por que Cordeiro de Deus? Por que João Batista via Jesus passar e dizia para as pessoas, eis aí o Cordeiro de Deus? Porque na tradição israelita foi ensinado para eles um sistema sacrificial, onde o que acontecia? Acontecia que o culto deles, parte do culto deles, eles chegaram com animais diante do templo, diante do sacerdote, e o animal recebia ali, eles colocavam a mão sobre o animal era sacrificado, e o animal sacrificado, você tinha o seu animal, levava o seu animalzinho ali, a ovelha, e ela era sacrificada para quê? Para a expiação dos seus erros. O que estava sendo ensinado ali, aquilo que a gente chama de antiga aliança? De que as falhas e os equívocos e os nossos crimes contra Deus, os nossos pecados contra Deus, derramamento de sangue precisa ser feito. Então ali eles já estavam sendo ensinados, olha, tem um cordeiro substituindo você.
Mas tudo ali era um ensinamento que a gente chama, quando a gente estuda a teologia, quando a gente estuda a doutrina, não eram sombras. Sombras acerca de um verdadeiro sacrifício que viria no futuro para de uma vez por toda limpar o pecado de todos nós. Então isso foi sendo construído na mentalidade, na cultura hebraica, para que eles entendessem o quê? Um dia viria o tal do ungido. Um dia viria o tal do Messias. Messias já é uma linguagem mais helênica, grega. Para quê? Ele seria o sacrifício que seria oferecido de uma vez por todas para todos aqueles que crescem. E essa era a expectativa. Então ele viria, então essa nomenclatura, Messias, ungido e Cordeiro de Deus, para João, para Pedro, para André, era algo assim que estava, eles sabiam o que estava acontecendo. E aí quando Jesus passa, o João Batista fala, ó, aquele ali, ó, aquele homem com aquelas sandálias, passando aqui, ele é o ungido. Na mesma hora, 2 dos discípulos que caminhavam com João, ouvindo as palavras de João, percebendo a retidão do testemunho dele, da fala dele, da postura dele, falam assim, olha, estamos te deixando e vamos seguir. E aí seguiram e perguntaram para Jesus, aonde o Senhor mora? E eles foram atrás. Depois dessa experiência de passar um dia com o Salvador do mundo, o André não se aguenta, volta, encontra o irmão dele, o Pedro, pescador, fala assim, Pedro, nós achamos o Salvador do mundo. Eu quero, a partir dessa reflexão, falar 3 coisas importantes para vocês, e vou tentar ser bem ágil. Primeira delas, Jesus Cristo continua sendo o Cordeiro de Deus. E é interessante quando você volta e se você vai lá para o versículo 29, no mesmo texto, olha que interessante que o texto diz. Isso aqui é especial demais e eu não posso deixar você ir embora sem dizer isso aqui para você. Olha isso aqui, porque João Batista está falando isso para eles, a gente leu no versículo 35, ele repete, eis aí o Cordeiro de Deus, mas aqui fala uma coisa que o Cordeiro de Deus faz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mentalidade da cultura hebraica, isso aqui assim, soava o quê? A consciência, eles tinham referência deles, a referência moral deles eram os 10 mandamentos e toda a lei judaica. E a lei apontavam para eles uma série de orientações que eles deviam seguir. E como seres humanos muito parecidos com a gente, eles sabiam que eles não conseguiam caminhar em justiça plena, em retidão plena, em amor perfeito para com Deus e para com o próximo. E diante disso, eles também reconheciam que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus justo. É um Deus que não tem o culpado por inocente. Ainda que no nosso país haja muita dificuldade na justiça, e nós também tenhamos dificuldade com a nossa maneira de lidar com justiça, o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus justo. E esse povo sabia disso e sabia assim, olha, a minha culpa, a minha falha de não ter conseguido honrar o meu pai e a minha mãe, de não ter conseguido honrar com os meus compromissos, de não conseguir o tempo inteiro falar a verdade, ter bons sentimentos, ter pensamentos puros, de caminhar do jeito que eu tenho que caminhar, de amar o próximo como a mim mesmo, de ser ter o coração egoísta. Eles sabiam que isso merecia uma punição. E essa é a verdade que continuava no passado e continua agora. O grande desafio da vida é a seguinte: o que faremos com as nossas falhas? Essa continua sendo a dificuldade da vida. Assim, peraí, quem apaga aquilo que pensamos? Quem apaga nossas fraquezas? É evidente que em algum momento, alguns de nós somos levados assim, ó, eu acho que eu vou para a igreja, isso talvez resolva o problema. Eu vou fazer parte da igreja presbiteriana do bairro Alto, talvez isso apague. Deixa eu falar assim, não apaga. Não, eu vou ser uma pessoa boa, eu estou tentando me esforçar, eu vou ser um bom marido, um bom cidadão, um bom profissional, vou fazer tudo certinho, eu vou tentar. De verdade, não apaga. Então a notícia é só desastrosa? Não, eu tenho uma boa notícia. Se por um lado essa é uma má notícia, que Deus, assim... Deus sabe tudo o que eu já fiz de errado, tudo o que eu já pensei de errado. E isso é assustador demais. Por quê? Porque Ele é justo. A justiça dele não pode fazer com que Ele olhe para mim e fale assim, está tudo bem. Então, por que Jesus é enviado ao mundo? É enviado ao mundo porque esse mesmo Deus que é justo, Ele também é bom.
Esse mesmo Deus que é justo, Ele é amoroso e Ele está interessado em perdoar o André e em perdoar todos aqueles que reconhecem o nome dEle. E é por isso que Ele envia o Cordeiro de Deus. E essa notícia você precisa sair daqui com ela. Porque o que tira a nossa impureza, o que tira a nossa fraqueza, o que tira a nossa culpa, não é a nossa tentativa de ficar arrumando a própria vida, mas é o que o Cordeiro fez. Essa notícia continua muito urgente e real. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira a nossa culpa. Ele tira a nossa dívida perante Deus. Ele faz isso, e eu vou falar uma coisa para você. Ele faz essa obra no coração. Basta crer nele. Mas olha que interessante que o texto continua, e isso aqui é muito especial. Esse convite que os próprios discípulos chegam para Jesus e falam assim: onde você mora? Onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? Sabe que o que está no eco do coração desses discípulos é o seguinte: o Salvador está aí, eu quero ficar com Ele. A gente percebe, descobre assim na jornada da vida humana, que de um jeito ou de outro, tudo que a gente queria era ficar bem pertinho de Deus. Às vezes eu tento dar essas pistas aqui para mim e para você, de que tudo que a gente gosta de montão e que a gente quer preservar, é só o reflexo daquilo que faz parte da natureza divina e que a gente quer estar perto. Por exemplo, a gente gosta muito de amizade. E quem inventou a amizade, e quem fez a gente para ter amigos, para ser amigo, foi o próprio Deus. A amizade revela uma característica de Deus. A gente gosta tanto de amigo porque amigo aponta para Deus. É interessante que Jesus chamou os seus discípulos de amigo. É interessante que a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. A amizade reflete isso, mas não é só isso. A gente gosta de conforto, a gente gosta de se sentir acolhido, a gente gosta de se sentir protegido. Da onde vem tudo isso? De Deus. A gente gosta de direção, você gosta de saber para onde vai, você gosta de saber para que lado seguir. Isso vem de Deus. Tudo que você gosta demais vem de Deus. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que há no nosso coração um espaço gigante, 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 que só pode ser preenchido por Deus. Só que a gente vive achando que a gente vai conseguir preencher com outras coisas. Às vezes a gente dá o nome desse espaço assim: eu vou conseguir segurança. Aí você tenta cuidar da saúde, tenta cuidar das finanças, porque você julga que a vida boa, tudo que vai preencher seu coração é você ter segurança. E aí você fica louco e começa a ficar muito ansioso, porque você percebe que a segurança não está na sua mão. Para alguns é o prazer. Fala assim: não, a vida, o que faz a vida valer a pena é boas sensações, é viagem, é desfrutar de comida boa, é desfrutar de boas sensações. E você começa a correr atrás disso que nem um maluco, e daí depois de cada uma das experiências de prazer, você tem aquela sensação: ainda não está completo, preciso de algo mais. E aí você fica freneticamente correndo atrás desse algo mais. E assim a gente poderia dar outros nomes tantos, mas eu quero dizer uma coisa para você: no fundo, o que a minha alma e a sua, o seu coração e o meu está perguntando é assim: Jesus, onde o Senhor está? Porque eu queria ficar onde o Senhor mora e ficar junto com o Senhor. No fundo, tudo que eu quero, tudo que você quer, é ter a sensação plena de que Deus está com a gente. E aí eu tenho uma boa notícia para você. Esse mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele fala assim: todo aquele que crê em mim, eu venho nele e nele faço morada. A coisa deliciosa, Stephanie, é que a casa de Deus, e às vezes a gente dá esse nome para um prédio, para o lugar onde a gente se encontra, mas a verdadeira casa de Deus não é esse prédio, é a comunidade dos discípulos, é cada um que crê e confessa o nome dele, e agora a gente pode falar com Deus. Eu sei que tem algumas igrejas que o povo grita para Deus como se Deus não estivesse ouvindo, mas essa é outra história. Mas depois que você crê em Jesus, Ele vem morar em você, e você pode falar bem baixinho: o Senhor está aqui comigo, né? Porque Ele mesmo prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Agora, se é verdade que Ele é o Cordeiro, se é verdade que a gente quer morar com Ele e Ele vem morar com a gente, uma outra coisa muito especial, sabe o que é? É que o meu xará aqui, o André,
ele seguiu a Jesus, né? E depois de ter seguido a Jesus, ele vai correndo para o seu irmão para dar a notícia mais especial da história. Ele vai para o seu irmão e fala assim, ó, Pedro, senta aí, eu tenho que te contar um negócio. Sabe aquele de quem todos os profetas prometeram que viriam? Sabe aquele que nasceria da virgem? Sabe aquele que triunfaria, que venceria? Aquele o prometido? Então, você não bota fé, Pedro. Fala logo, André. Rapaz, encontrei o homem. Encontrei ele, passei o dia com ele. Eu nunca vi a minha alma tão feliz, tão satisfeita. Ele é demais, você tem que conhecer ele. Vamos logo, onde que ele está? E vai junto e encontra. E aí tem esse encontro maravilhoso. E Jesus já fala, Pedro, você não se chamará mais Cefas, se chamará Pedro, muda o nome dele, chama ele para o discipulado e molda a vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você, que é muito comum que acontece. Essa história de André com Pedro aqui, é a história de muitos de nós. Um dia alguém teve um encontro inexplicável, incomum, de falar assim, olha, Deus tocou a minha vida, eu me sinto perdoado. Eu, um pobre pecador, fui restaurado, agora creio no Messias. Ele é vivo, ele é real, ele fala com a gente, ele toca no nosso coração, falando, você precisa entender. Só um minutinho, eu tenho que te contar. O Salvador tocou a minha vida. Olha, esses dias a gente fez algo muito parecido com esses discípulos aqui. A gente foi um grupo da comunidade aqui, pegamos uns bombonzinhos no dia dos pais, no dia anterior do dia dos pais. Um tanto de equipe participou e ajudando, escreveu-se assim no papelzinho, numa tagzinha. Há um pai que te ama. Há um pai que te ama. Daí a gente colocou embaixo o texto bíblico dizendo assim, ó, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente saiu aí entregar quase 600 bombons no sinaleiro, dizendo para as pessoas assim, olha, há um pai todo-poderoso, que não está de mal com você. Evidente, você tem suas fraquezas, você tem sua história, você talvez pense assim, poxa, será que ele vai perdoar? Será que ele vai esquecer? Eu quero dizer uma coisa para você, o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, não tem pecado que ele não perdoe. Não tem vida que ele não transforme. Não tem pecador. E é emblemático para todos que conhecem a história bíblica saber que nos momentos finais de Jesus, antes dele entregar a sua vida ao Pai, tinha um ladrão do lado dele e outro de outro. Um escarnecia dele e falava assim, se você é o Filho de Deus mesmo, desce dessa cruz e salva a gente. E aí o outro advertiu aquele que esnobava Jesus e falou assim, olha, nós dois merecemos estar aqui. Dois bandidos. Esse aí, ele não fez nada para estar aqui. E aí Jesus ouve, dali a pouco ele dirige as palavras de Jesus e fala assim, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que aconteceu com aquele bandido? Talvez um criminoso de qual nós nem nos assemelhemos, mas somos pecadores em algum aspecto como ele. Transgredimos a lei de Deus. Sabe, você pode fazer uma oração muito parecida com a dele hoje. Senhor, lembra-te de mim. Só uma oração que expresse que você confia no Cordeiro Jesus. Só uma oração que expresse que você precisa dele morando com você e você morando com ele. E à medida que isso mexer com o seu coração, vai ser inevitável que você conte para outras pessoas. De falar assim, ó, eu encontrei a vida. Eu encontrei, sabe, uma das expressões para falar da salvação que eu gosto muito é, eu encontrei o caminho de volta para o lar. Deus tem uma frase de um teólogo muito respeitado na tradição católica e na tradição protestante. É o Santo Agostinho. Ele diz assim uma frase que eu gosto muito. Tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma só encontra descanso em ti. Sabe a razão da sua vida, a razão da existência?
não é só para você. Você não foi feito para você mesmo. Você não foi feito para o mundo. Você foi feito para o próprio Criador. E não vai ter descanso para você enquanto você não se encontrar com Ele. E deixa eu contar uma coisa. Evidente, a nossa história faz muitas barreiras entre nós e Deus. Mas aquele que se fez gente e que morreu numa cruz, Ele fez isso para que você pudesse voltar para o lar. Você quer entender quem é Deus e às vezes a gente fica em crise com o mundo, com as nossas histórias. E eu tenho muitas perguntas. A gente um dia pode sentar para falar das nossas perguntas e indagações acerca de muitas confusões do mundo e acerca de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Algum momento eu conversava com uma pessoa e a pessoa, por que isso aconteceu comigo? Por que isso acontece? Por que Deus isso e Deus isso? E eu já fiz várias perguntas e eu respeito muito as dúvidas e as perguntas das pessoas. Mas tem uma pergunta que tem me ajudado muito. Por que Deus me ama e decidiu dar o seu filho para morrer no meu lugar? Eu não tenho a resposta para isso e nem quero. Estou muito feliz do jeito que foi. Essa resposta não explica as outras perguntas que eu tenho sem resposta, mas ela faz um bem para a minha alma e me dispõe assim, ó, eu não entendo tudo, mas eu entendi que o Senhor ama. E eu me entrego a esse amor, e se o Senhor um dia quiser explicar para mim os caminhos do mundo, tudo bem, mas o Senhor não me deve explicação. Eu que deveria muitas explicações para o Senhor, mas o Senhor não quer minhas explicações, o Senhor só quer a minha confiança no Teu nome. E isso fez um bem maravilhoso para a minha alma. Quem sabe você está aqui hoje e fala assim, André, eu preciso do Salvador. Eu preciso morar com Ele, saber onde Ele mora e que Ele more comigo. E eu quero ser inundado dessa alegria que faça eu contar para todo mundo que eu encontrei o caminho para casa, eu encontrei o meu verdadeiro lar, e o meu verdadeiro lar é o Criador. Ah, que coisa boa. Eu quero isso para a sua vida, por isso eu preguei isso. Mas isso é o que eu tenho desfrutado. Isso muda a vida, isso muda a perspectiva. Isso faz eu dobrar, fechar os meus olhos de noite e saber assim, ó, eu não sei como que vai ser a existência, a história, mas isso, o fim da história eu sei como vai terminar. Ele morreu e ressuscitou. Então o que ele disse é verdade. Um dia ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E todos que se rendem aos pés dele vão estar para sempre, desfrutando da vida verdadeira, para tudo sempre. E você é chamado para participar disso também. Quero orar pela sua vida e quero já chamar o pessoal da música aqui. A gente vai cantar uma última música depois dessa oração. Essa última canção é uma oração. Ela fala de confiança. Confiança em Deus e nas palavras dele. Você quer orar comigo? Deus, obrigado pela festa dessa noite. Obrigado pelo presente. É muito bom gente decidir caminhar com a gente. É uma honra, Senhor, ser pastor dessa turma aí. E é uma responsabilidade muito grande. Eu quero que o Senhor me ajude. Mas ajude a liderança aqui também. A gente ser simplesmente frágil diante do Senhor. Gente que confessa a fraqueza, mas pede ajuda para ser responsável com as fraquezas. Deus, hoje aqui a gente ouviu Tua palavra. Possivelmente o Senhor está tocando corações, mexendo nas vidas. Faz isso, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa cada um aqui. O que mais queremos é morar com o Senhor. É que o Senhor more com a gente. Entra na nossa história, entra na nossa vida. Altera o nosso viver. O Senhor é muito real. E a gente quer ser muito amoroso e paciente com o passo de cada um, a história e o tempo de cada um aqui. Por isso minha oração, abençoa todos que nos visitaram hoje. Abençoa toda essa comunidade aqui. Abençoa todos que foram recebidos. Abençoa-nos, Deus. Nós precisamos do Senhor. Essa é a verdade. E nós queremos continuar dizendo para tantos outros Simão que a gente encontrou o Messias, que a gente encontrou o Salvador, que a gente foi encontrado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a felicidade, Ele é a esperança, Ele é a vida. Oramos no nome dele mesmo, Jesus Cristo. Amém.